dia, boa tarde, boa noite, aonde você está, em que hora você estiver. Começa aqui o nosso programa Store Podcast com Freitas Barbieri e também com o Dr. Luiz Arthur. Este programa ele só é possível porque temos alguns parceiros como a Sinara Fisioterapeuta, a Semiplan Genéticas de Grandes Animais, a Ruralis, que vende e loca imóveis urbanos e rurais, e também a Casa do Cowboy, ali a Celeiro Center, e também o Ademir Cruvinel, advogados de Cacilândia, que nos ajuda. Hoje a gente está com alguém que se intitula, desde 2004, político de profissão. Ele tem uma biografia extensa, ele se especializou em política, estudou todas as leis possíveis para governar um município, tanto no legislativo quanto no executivo, tanto na esfera municipal e estadual. Ele também já foi dono de academia, já foi marombeiro já. Ele já nasceu ali no interior de Tarumã, na zona rural, e chegou a ser criado lá no Itajá, Goiás, e veio para Cacilândia para trabalhar, crescer. Já foi vereador também no estado de Goiás por 2 vezes e tentou aqui em Cacilândia dessa vez, mas não deu certo. Mas ele está aí na luta porque ele é um político por vocação. É o nosso amigo Brás. Boa noite, Brás. Tudo bem? Maravilhosa noite, Freitas, Dr. Luiz Arthur, todos aqueles que nos assistem e todos aqueles que colaboram para que esse projeto aconteça. Agradeço a Deus a oportunidade pelo dom da nossa vida e de nós estarmos aqui participando, contribuindo para que esse programa aconteça. E agradeço ao Freitas Barbieri, agradeço aí o Luiz Arthur pelo convite e pela credibilidade de poder ter a oportunidade de estar aqui contando a nossa história, participando desse importante projeto que vocês iniciaram e que Deus abençoe poderosamente. Amém. Que vocês prosperem com esse projeto. Amém. Brás, conta um pouquinho para nós dessa sua passagem na política do Itajá. Você inicia a tua vida política no Itajá ou um pouco antes? Como é que é isso? Na verdade, Sr. Luiz, Deus não erra, né? E Deus tem um propósito na nossa vida e nem sempre a gente entende os planos e os propósitos de Deus. Aconteceu na minha vida, a vida política, profissionalmente, a vocação eu descobri em 2004. Embora a gente já seja um ser político, e a minha trajetória até chegar à política já foi de serviços. E como eu sou cristão, eu creio que nós viemos para servir e não ser servido. Então, desde a da minha infância, eu participava de entidades sem fins lucrativos, participava de várias oportunidades de servir à sociedade. E em 2004... como Deus não erra e Ele tem um propósito na nossa vida, eu queria sair da prefeitura, porque eu era um funcionário público contratado. E não me dispensavam, não queriam que eu saísse. E naquela época a eleição era 3 meses. E com 15 dias da eleição acontecendo, um colega desistiu. E eu vi minha oportunidade de sair da prefeitura sendo candidato. Que idade você tinha? Eu tinha 24 anos. Bem novo. 24 anos. E aí eu saí candidato para sair da prefeitura. Uhum. Se eu ganhasse a eleição, era lucro. Se eu perdesse a eleição, eu não ia perder nada, porque eu não investi nada. E o objetivo principal eu ia conseguir, que era sair da prefeitura numa boa. E disputei a eleição em 2004, fui eleito o 9º mais votado e ganhei com a bicicleta e não gastei R$100. E Deus me colocou no meu lugar, na minha hora, mas eu não entendia. Logo, posteriormente, eu me descobri que o meu lugar era ali. Eu estava no lugar certo e na hora certa. Olha, bacana. Parece que você está nervoso. Calma, relaxa. Tô vendo que você está meio ofegante. Você está em casa. Imagina que você está na sala da sua casa. Tranquilo. Né? Pode... Mas quando você se candidatou, você foi para o lado da oposição da situação naquele momento? Naquele momento, eu já era filiado, né, no partido político. Eu acompanhei a política. Eu era cabo eleitoral. Eu ia para a zona rural e posava para lá e pedindo voto, ajudando os companheiros, e eu era a situação do prefeito. E o meu prefeito perdeu a eleição e eu fui eleito. Então eu fui eleito a minha primeira vez pela oposição. Uhum. Você fez a oposição ao prefeito que se elegeu.
na Sim. primeira vez? Eu fui eleito com a oposição, mas nunca atrapalhei o município. Eu sempre contribuí para o desenvolvimento Isso que eu local. queria entender, essa visão do político, quem está lá dentro, né, na Câmara, né, Legislativa, né, Municipal, de ser sempre o posicionamento contra o prefeito quando é oposição, ou não? Tem uma flexibilidade de aprovar os projetos que são do outro lado. Como é que é isso? Isso depende de cada um, né, São Luís? Que tem alguns que quer fazer uma oposição que atrapalha o município. A qualquer preço, né? E outros fazem uma oposição inteligente, que é aquela, quando eu tenho que ser contra, eu sou contra. Quando eu tenho que ser a favor, eu sou a favor. E eu sempre analisei os projetos bom para a comunidade. Sendo bom, eu aprovava. Aqueles que eu achava que a comunidade não estava satisfeita, eu dava o meu posicionamento e era contra. Sempre respeitando a posição dos colegas e o prefeito. E a pressão do prefeito? Acontece. E como eu fui eleita a primeira vez e sem experiência, embora eu tinha capacidade, mas não era capacitado para o cargo, houve, como nós fomos eleitos pela oposição e elegemos a maioria na Câmara, é óbvio que o prefeito sempre busca ter a maioria na Câmara, né? E eu tive propostas para passar para o lado do prefeito. Falei, mas o lado do senhor eu acho que é o mesmo do meu, que é o do povo. Falou, infelizmente não é assim que funciona. Eu falei, para vocês, eu vou seguir o meu caminho do lado que eu acho que vai estar certo. Sim. E é o povo. E geralmente, assim, geralmente quando um prefeito ele procura já um vereador antes de apresentar um projeto, é porque talvez ele já tenha que, aquele projeto não é legal. Porque se fosse tão bom, ele já jogava de cara, porque é tão bom e ele é confiante no seu projeto. E quando eu vejo muito assim, que a gente observa, que até o Luiz também, que está aí, o cara procura os vereadores, o prefeito, ou a prefeita, etc., olha, eu preciso que você aprove um projeto. Se o projeto é bom, eu acho que a forma de você explanar ele já qualifica ele para o projeto, ele já é aceito, porque se eu confio no projeto, ele será votado, né? E obviamente que você chega lá, você tem um cara que é oposição de carreira, né? Ele, independente se o projeto é bom ou ruim, ele defende uma ideologia, e isso o município sofre com isso. Mas pelo que a gente já conversou, já conversamos já algumas vezes, e todas as vezes que a gente senta para conversar, a gente conversa horas, talvez não seja o seu, mas é o que mais acontece, né? De um lado você tem um prefeito que procura o vereador porque o projeto é ruim, porque se o projeto for bom ele não procura, ele simplesmente apresenta, e do outro lado você tem um cara que, independente do que ele colocar, o que ele botar na mesa, eu sou contra, porque eu sou oposição, ele se intitula, né? Geralmente é o analfabeto funcional, né? O vereador funcional que faz isso, não é? Em 2005, quando a gente assumiu, já tinha 25 anos de idade, e não teve tanto essa questão do prefeito procurar os vereadores para votar projetos. Ele simplesmente enviava, porque ele conseguiu a maioria na Câmara. Então, ele sempre sabia que os projetos iam ser aprovados. Então, já da segunda oportunidade que eu fui eleito, também pela oposição, que o meu prefeito perdeu, já houve situações do prefeito convidar a gente para conversar sobre o projeto e saber da posição dos vereadores. Então, tem as duas possibilidades, quando o prefeito procura e quando não procura. Então, depende de cada um. Sim. E como você vê isso, né, Luiz? Porque a gente está aqui de fora, a gente fala sobre, né? Porque a gente só fala porque a gente não pega a conversa em si, a gente pega só ecos de conversa. Porque alguém idealiza que está muito lá de fora, mas que está muito próximo a vocês, que é o que passa para a sociedade. A gente tem uma crítica, uma visão muito superficial daquilo que de fato é. E o povo, de fato, ele é enganado o tempo inteiro, né? Você vê, a gente tem uma Câmara, já teve uma Câmara, que o tempo inteiro era chegar e falar, você é ladrão, eu viro as costas, você que se explique. É o tempo inteiro assim. E a oposição, ela tem o dom de fazer isso, né? Não, você é ladrão, você está roubando. Eu viro as costas e vou embora. Você se vira, né? E como lidar com isso? Como você é transparente? Como você deixa que a verdade em si é difícil de falar assim, não, a verdade vai chegar no povo, porque ela nunca chega, de fato, como ela é. Mas como a transparência chega de forma mais transparente aquilo que é bom para ele? É igual o médico, né? Política eu acho que é meio igual ao médico, ele não vai falar assim, olha, o seu problema é esse, você vai morrer, eu vou tentar te salvar e fazer uma cirurgia ali.
né? Não é isso que o médico faz. Ele chega ali, não, vamos fazer uma cirurgia e tal, Deus vai dar, bota Deus no negócio, né? Porque o político faz muito isso também. Quando ele bota Deus demais, é porque talvez nem ele está acreditando nele, né? A gente vê isso mesmo. Eu tive nessa eleição várias pessoas, não, porque Deus é minha testemunha, Deus falou comigo. Nossa, Deus falou com tanta gente que não ia caber vereador ali naquela Câmara, com tanta gente que Deus falou, né? Tem uns amigos meus aí, um é até DJ, quando ele escuta isso, ele dá risada, né? Porque não vai caber o lugar, porque Deus falou com todo mundo que vai colocar lá, né? E aí? A questão da verdade, cada um defende a sua, né? Igual você falou mesmo, é meio subjetiva essa questão da verdade. Porque cada um defende a sua verdade. Mas existe aquelas mais coerentes. O que eu digo para você, após a minha eleição de 2004, eu fui eleito despreparado, mas como eu me encaixei no meu lugar, eu busquei me preparar para ser o melhor que eu poderia no lugar que eu estava. E foi quando eu participei de curso de capacitação de vereador, logo em 2005, pela Abracan, Associação Brasileira de Câmara Municipal, e também com o IBAM, Instituto Brasileiro de Administração Municipal do Rio de Janeiro, 4 dias. E lá eu tive a oportunidade de ver que a visão política que eu tinha como eleitor não era a realidade do que deveria. E eu tive a oportunidade de descobrir por que as coisas não funcionam. E vou te responder de uma forma que eu não tenho outra forma. É a capacitação. Infelizmente, o político ele não existe. Porque o político, nós somos seres políticos. Só que o político é o próprio eleitor que candidata e ganha a eleição. E não existe um curso superior, eu vou me graduar para ser vereador, eu vou me graduar para ser prefeito. Infelizmente, a nossa Constituição, ela fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de cor, raça, credo, religião ou sexo. Então, um analfabeto pode disputar o cargo máximo do nosso país e ser eleito, e a vontade é do povo, que está na Constituição, todo poder emana do povo que o exerce por meio dos seus representantes. Então, eu vejo que falta muito essa catequese política para os eleitores, porque se nós tivermos eleitores mais preparados, nós teremos também candidatos mais preparados, porque o candidato nada mais é do que o eleitor de ontem que colocou seu nome à disposição hoje e foi eleito. Mas, Brás, a gente vê muito como sociedade, né? E nós vivemos em sociedade que parece que pelo menos me transparece, e para as pessoas que eu converso também eles têm a mesma impressão, que é uma vontade pessoal ser vereador, ser presidente, ser deputado, ser senador, né? Não existe um preparo para você exercer aquele cargo. Esse é o primeiro ponto que eu queria te questionar. E outro ponto que eu queria ver com você, se isto, de uma certa forma, não é uma profissão, você ser político, né? Essa é uma boa, Sr. Luiz, porque, na verdade, o político, ele não é profissão. Infelizmente, muita gente usa como tal. Ele é um cargo. Você tem data para entrar e data para sair. Você está. Hoje, o que eu sou realmente, eu sou professor de educação física. Então, eu me graduei para isso. E exerço a função política, como ser político. Eu coloco meu nome à disposição e tenho vocação para servir. Como em todas as outras profissões, embora a política não seja, mas tem muitas profissões que eu não sirvo para ser. Como ser um advogado, ser um policial, um pastor, um padre. Cada um tem que descobrir a sua vocação e exercê-la, que você vai fazer com esmero, com prazer e satisfação e fazer bem feito. Porque quando você está no lugar errado, na hora errada, achando que você pode fazer alguma coisa e não tendo a capacidade para fazer aquilo, infelizmente não vai dar certo. E na nossa vida nós trabalhamos em várias profissões porque nós precisávamos de dinheiro, nós precisávamos pagar as nossas contas. Então hoje, infelizmente, o eleitor tem várias formas de escolher o seu candidato. E o eleitor tem vários motivos para querer ser candidato. É isso que eu oriento muita gente, que na hora que todo mundo tem direitos e pode ser candidato. Só que quando um candidato, que era o eleitor, seu amigo, seu vizinho, seu parente, sai candidato, a primeira pergunta que você tem que fazer para ele é: por que você quer ser candidato?
olhando dentro do olho dele, que ele vai te responder com sinceridade. E aí ele vai falar um monte de coisa. Aí é a segunda pergunta que você tem que fazer para ele. Com base no que você vai implementar tudo isso que você está falando? É porque o que a gente vê é diferente, né? E a terceira pergunta que você ainda tem que fazer para ele é se ele está preparado para ser o seu representante. Porque quando eu tiver um problema na justiça, eu vou procurar um advogado. E eu não vou procurar o meu vizinho, meu amigo ou meu parente. Eu vou procurar um capacitado para me defender e nós ganharmos as causas. Mas o que a gente vê no nosso dia a dia é que quando o candidato a qualquer cargo eletivo vai te procurar, ele quer o teu voto é por uma simpatia que você tem com ele, por uma amizade que você tem com ele, né? Raríssimas vezes que eu vi um candidato mostrando proposta para mim. Cara, um pedaço de papel, assim, eu tenho vontade de fazer isso, né? De propor isso na Câmara de Vereadores, né? Eu tenho vontade de implementar isso como prefeito, né? Raríssimas vezes, né? É isso que a gente quer, né? Que tenha ideias e coloque no papel para a gente pegar e ver se a pessoa realmente tem capacidade e se as ideias são tangíveis, são boas que aconteçam, né? A gente não vê isso, né? Parece que é mais uma vontade pessoal do que qualquer outra coisa, né? Eu estou errado. Tem vários motivos. É por isso que o senhor tem que perguntar para ele por que ele quer ser candidato. Estou perguntando porque você foi candidato. Né? As respostas geralmente são clichês, né? A grande maioria das respostas são clichês. Sim, são já pré-formadas. A minha primeira eleição foi para sair da prefeitura. Tá. Só que Deus estava usando isso para me colocar no meu lugar. Foi quando eu fui eleito totalmente despreparado. Você inverteu. Em vez de você se preparar para sair, você se preparou depois que estava eleito. Praticamente 90% dos candidatos são assim. E eles têm essa consciência de se preparar, você vê isso. Quando você foi 2 vezes candidato, você foi 2 vezes eleito a vereador. Junto com teus pares, você viu essa vontade de você ter um preparo como você buscou ou não? Jamais. Inclusive, o senhor recebe a crítica. É por isso que eu desenvolvi um e-book. Eu tenho um e-book na plataforma, na internet, com 176 páginas. Anuncia onde está aí para o pessoal ir lá e pesquisar, está na hora de você falar. Na plataforma da Hotmart. Você pode pesquisar lá, o Vereador Diamante. Já no site da pesquisa no Google, já é o 2º, 3º. Você já vai achar ali. Porque como eu fui eleito despreparado, com um objetivo, porque o que eu via de política, eu achava que era uma coisa. E quando eu fui eleito, eu continuei sendo aquilo que eu achava que era, porque eu tinha que aprender com alguém. E eu fui aprender com os meus colegas, os pares que já estavam ali. E quando eu fui me capacitar e me preparar, eu vi que não era aquilo que a gente tinha que fazer. E quando eu voltei do curso, eu quis passar isso para eles. Mas aí foi resistência. Nós batemos de frente e quebramos prato. E dali para frente cada um para si e Deus para todos. Sim. E foi aonde eu fiquei sozinho. Mesmo dentro do partido, outras pessoas? Sim. Inclusive, quando eu cheguei lá no Congresso, só foi eu, ainda recebi crítica de alguns colegas que vereador tem que trabalhar para o povo, não ir atrás de curso, não. Falei, justo, mas o que é o papel de um vereador? Qual é a função do vereador? Eu fui eleito, então hoje eu tenho que saber, então eu tenho que buscar esse conhecimento. E eu sempre fui muito comprometido com as minhas coisas. Então, assim, se eu fui eleito para estar num lugar, eu tenho que exercer aquilo. E como que faz isso? Já que eu estou aqui, estamos na chuva, vamos molhar, né? Sim. Então, aí foi onde eu busquei, comprei livros, inclusive o livro do IBAN, a 3ª edição, pedi autorização para o IBAN, e ele está nesse conteúdo do meu e-book, porque eu acredito que nós precisamos, sim, preparar os candidatos para serem candidatos. Sim. Para representar a população, porque quando você nos elege, você dá uma procuração para nós respondermos por você. Sim. A gente vira sua voz. Sim. Então, é como você escolhe um advogado para te representar, sim, você escolhe o político para ser o seu representante. Mas isso é meio folclórico, né, Bruno? Sim. É meio folclórico. Não é o que acontece. Eu vejo você falando assim, é o que eles mais falam, né? Eu vou lhe representar, né? Infelizmente, a democracia é o que a gente tem. Não tem nada, né? Não tem coisa melhor
mas é melhor a democracia do que qualquer outra coisa para governar, né? E a gente tem que ser político, acho que todo mundo tem que ser. Sim. Platão já dizia, né? 400 anos de Cristo, ou você é político ou você é idiota. Então você tem que pensar em que lado você quer estar, né? Porque o idiota só pensa para mim, só pensa eu, e eu acho que a gente está cheio de político idiota, né? Pelo menos é o que eu vejo. O cara tá ali porque você faz a primeira pergunta, não, porque eu também quero mamar na prefeitura. Tem vereadoras que falam assim, fala para os amigos, né? Não publicamente. Não publicamente, mas quando você faz essa pergunta, não, porque eu quero mamar na prefeitura. Ninguém faz nada mesmo, né? Ninguém faz mais nada mesmo, você mais um lá, né? E isso e para um vereador que sonha porque a gente já conversou e que tem um cara que chega lá com um bom coração, né? Eu acho que você já deve ter visto alguém que tem boa intenção, mas chega lá, é 2 contra 9, né? E não tem jeito, 2 tomates bons sobressair no meio de 9 tomates já contaminado, né? E como lidar com isso, né? E também é como lidar com a família, né? Porque você vai deixar um serviço na prefeitura. Bom, vou sair da prefeitura porque eu quero sair da prefeitura para tentar um cargo político. Dentro de casa, como é que é isso? Na verdade, Freitas, igual eu estava te falando, né? Outras conversas nossas, assim, eu sempre fui um pouco radical. Eu nunca me preocupei com o amanhã. Porque amanhã Deus pertence. A única coisa que a gente tem é o hoje. Então eu sempre defendi as minhas posições, o meu posicionamento, e se der errado, amanhã eu vejo o que eu faço. Então eu sempre tive fé que eu não vou ficar desamparado. Porque eu tenho condições de trabalhar e tenho coragem de trabalhar. Então, se der errado no que eu estou tentando agora, nem que eu capine, sendo digno. Eu preciso de servente, pedreiro. É digno. Então, o emprego não falta. Então, eu tenho sonhos, eu tenho projetos, eu tenho planos. E nunca tive medo de pagar o preço. Nunca fui mandado embora. Sempre pedi as contas. Dei cabeçada? Muitas. Embora sou feliz. Porque eu olho para trás, eu fiz o que eu queria fazer. Eu nunca vou apontar para ninguém e falar, eu queria fazer isso, não fiz porque fulano não deixou, ciclano não deixou. Eu sou o autor protagonista da minha própria vida. Então eu nunca tive medo de dar errado. Sim. E ficar na zona de conforto. Mas assim, quando já aconteceu assim, porque acontece com a gente, né? Acontece comigo. Nossa, fiz uma escolha, agora quebrei a cara, o que eu faço, né? E aí? Pô, tô vivendo o que eu escolhi, que é fato, a gente vive o que a gente escolhe. E escolher uma coisa é não escolher outras. E aí você vai viver todas as frustrações e todas as alegrias que essa escolha nos faz a ter e a vivenciar. E em algum momento você falou assim, nossa, que cagada de escolha que eu fiz? Não, ou você supera com uma certa facilidade, superficialidade. Não deu certo, mas amanhã vai dar. Ação-reação. A vida é feita de escolhas e nós temos que pagar as escolhas que a gente faz, boas ou ruins. Inclusive, em um momento da minha vida... Mas você mede consequências assim para fazer as escolhas ou não? Às vezes sim, às vezes não. Eu vou mais assim... Mas pela emoção? Também. Ação, reação, ação. Como dizer, fazer o que tem que ser feito com razão, não só com emoção. E hoje a gente já tem 45, né? Então hoje você já pesa algumas coisas, você já avalia outras coisas. Hoje a gente já é casado, tem famílias, então hoje você já não pode dar esse luxo de que vou fazer de qualquer jeito. Mas eu já fiz isso muito, né? Então assim, foi em 2000, no ano de 2001, eu tive a maior oportunidade de emprego que eu já tive na minha vida. Do nada, de um dia para o outro, falou, vou virar peão de rodeio. Pedi as contas para ir montar em boi. Viver minhas aventuras, meus sonhos. E deu errado. Mas não deu errado. Eu tentei. E se tivesse dado certo? Hoje eu não sou frustrado de olhar para trás e falar assim, eu podia ter saído da empresa que eu trabalhava. Hoje eu poderia ser um campeão mundial da Pember. Mas eu tive medo. Eu tive receio, zona de conforto, fui julgado. Então, assim, o julgamento alheio, eu nunca me preocupei e não me preocupo, porque eu acredito que quem vai me julgar é Deus. Então, assim, se deu certo, bem. Se deu errado, eu tentei. Eu fiz o que eu achei que eu tinha que fazer.
O pior é você estar com 60, 70 anos e você se arrepender do que você não fez. Isso que é o... É esse que eu não quero chegar. Sim. Eu não quero chegar nessa fase. Mas, Brás, voltando um pouquinho lá para o Itajá, né? Antes da gente chegar em Cacilândia. Você foi para a primeira eleição, ganhou a vereança, né? Foi para a reeleição, ganhou? Não. Não? Não. Aí perdeu na segunda oportunidade que você teve? Eu fui eleito a primeira vez, aí fui candidato à reeleição. Sem ser candidato, decidi de última hora, não fui eleito. Porque aí, você estava desmotivado? É porque a gente ficava esperando algumas aceitações, inclusive da família. E aí você fica esperando até que você tem que decidir. Aí você fica naquela, em cima do muro, leva pedrada dos dois lados. Você vai ser candidato? Ah, não sei, vou ver. A gente se frustra, decepciona um pouco e ficava aguardando. Saí, candidato, não fui eleito. Aí 2011, eu fui ser funcionário da Sabor aqui de Cacilândia, fui ser vendedor. 2012, pedi as contas da empresa para ser candidato. E morando em Ribas do Rio Pardo, mandei os documentos pela internet. Cheguei no dia da convenção. De novo, não era candidato, mas a vontade falou mais alto. Pedi as contas, cumpri o aviso, cheguei no dia da convenção, tive mais votos que vereador eleito e não fui eleito novamente, pela terceira eleição. Aí fui para Confresa, no norte do Mato Grosso, em 2013. 2014 eu fui para Votuporanga fazer o bacharel em Educação Física e decidi ser candidato a primeira vez. Então, minha quarta eleição foi a primeira vez que eu decidi assumir que eu ia ser candidato. Aí procurei a família antecipadamente, fui para Itajá, não tinha academia de musculação, eu abri uma porta para colocar ginástica e treinamento funcional, e as pessoas, isso em 2015 já, e as pessoas começaram a me perguntar, você vai ser candidato ano que vem? Que era 2016, ia ter eleição. E eu prontamente, se Deus me permitir, serei. Serei, se tudo der certo, serei. E graças a Deus caiu na graça do povo. Você antecipou o seu trabalho. Na verdade, a gente tem que tomar cuidado com a campanha extemporânea, né? Então eu falava que se eu conseguisse registrar a minha candidatura, eu seria candidato. Então eu nunca me posicionava, você, porque você não pode antecipadamente se intitular candidato. Então se eu conseguisse registrar, eu seria. Então tá bom. E aí um chegava, o outro perguntava, esparramou a notícia. E em 2016 fui candidato novamente, graças a Deus. Fui o quinto mais votado com 4 votos, 3 votos do quarto colocado. Graças a Deus fomos eleitos. E nessa eleição, qual que era o teu foco para você abordar o pessoal do Itajá? Né? Você queria saúde, segurança, educação? Tinha algum foco? Que já não era mais, né? O Mobral já era o veterano já, né? Que alguém já tinha ido lá, né? Sim, pelo trabalho que nós realizamos no primeiro mandato e não ter êxito nos outros, pela capacidade que nós tínhamos realmente de executar, de legislar e representar o povo, os eleitores tiveram a consciência de nos eleger. Então eles acreditavam que eu tinha capacidade de ser o candidato que representaria de verdade e resolveria seus problemas. Aí agora, quais os problemas? Tem vários. Mas em qual área? Se eu falar assim, o Brás, não, a característica do Brás como vereador é essa, ele tem foco em tal área. Eu posso falar isso ou não? Eu nunca defendi uma bandeira só. Eu sempre busquei ter a capacidade de visualizar o problema e resolvê-lo. Qual que será o problema que nós temos hoje em Cacilândia? Ou Itajá? X. Não é o mesmo problema de amanhã e nem o mesmo de ontem. Então você tem que estar preparado em cada situação para resolvê-la e fazer a proposição pertinente de resolver ela, daquele momento. Sim. Mas o que a gente vê é o seguinte, eu estou representando os evangélicos. Eu estou representando a Vila Y. Eu represento a Vila X. Pelo que você está falando aí, então está tudo errado. Essa turma pede... Não necessariamente. Vamos lá. Se eu sou professor, vamos lá. Eu me intitulo professor, busco minha classe.
Então, eu sou representante da educação, dos professores. Se eu sou da área da saúde, então é o Braz da saúde, por exemplo. Você cria até uma identidade. Então, eu vou defender a saúde. Então, tem candidatos que escolhem a sua representação para representar. Por exemplo, um bairro. Eu moro no centro, o representante do centro. Então, assim, eu nunca me intitulei um rótulo de representar uma certa classe. E sim, eu sempre fui representante de todos, da criança ao idoso, porque quem vota é só os eleitores que estão aptos. Mas quando você está eleito, você é representante de toda a comunidade. E independente de quem votou ou quem não votou. Então, se eu sou professor e você precisa da área da saúde, eu tenho competência de representar você, eu não poderei? Sim, eu poderei. Então, eu sou o vereador representante da comunidade na Casa de Leis. Qual demanda? Da que precisar. Da que precisar. Sou o representante de todos. Então, eu sempre me intitulei o representante de toda a população, não de uma certa classe. Mas existe muito isso, porque fica mais fácil. Se eu sou o peão de rodeio, por exemplo, tem um cowboy de rodeio, os outros cowboys vão ajudar ele. Por quê? Porque vai representar. Então, você acredita que a sua classe vai ser mais bem representada ou não por você fazer parte dela. Isso não é uma forma mais fácil de arrumar voto? Pelo menos eu vejo assim. Você não vê assim, Luiz? Parece que é mais fácil, né? Eu vou pegar esse grupo, porque... Quando você começa a segmentar, né? Que nem hoje no Congresso Nacional tem a bancada ruralista, que tem uma força enorme. Da onde você consegue ter os votos? Do interior do estado, né? Então, quando começa você segmentar, fica mais fácil. Né? Você tem mais força. Né? Estou dando um pequeno exemplo, que é a classe ruralista, né? Tem agora da segurança pública, que é a bancada da bala, que chama, né? Então, quando você segmenta, você se torna forte. Você se torna representativo para aquilo. Fica mais fácil você eleger. Eu vejo isso. Sim, eu acho, mas é o caminho de ser mais fácil, mas não necessariamente no ponto de vista real e do ponto de vista legal, não era para ser assim, né? Porque você varia para representar um todo e não uma parte. Porque o vereador, né? E talvez por você pensar assim, eu represento todos, não represento nem X e nem Y, talvez foi o, eu não vou dizer fracasso, mas foi a decepção de você não conseguir entrar nas outras duas vezes, talvez agora também? Cada eleição é uma eleição. Ela muda muito? Muda. A primeira vez eu fui eleito, se fosse tudo igual, eu estava eleito até hoje. Eu tive 118 votos na primeira eleição. Por Itajá é muito. Na segunda que eu fui eleito, já tive 161. Na última agora, eu já tive 88. Então, tem vários motivos que te levam a ter êxito ou fracasso. E é o que eu tinha dito. O eleitor tem vários motivos de escolher os seus representantes. E, às vezes, naquele momento, não é aquilo que ele queria de você. Ou você foi mal interpretado, ou ele já tinha compromisso com outro candidato. Porque o que eu vejo, infelizmente... Quando você conversa com os eleitores, o que ele menos, não todos, mas a grande maioria, o que menos importa é a capacidade. Eu já tenho um compromisso com fulano. Eu devo isso. Uma vez ele já me ajudou, outra vez já... Então, cada um já tem um motivo. E às vezes, naquele momento, eu não fui aquela escolha porque eu não representava aquele motivo que a sociedade queria ou precisava. Sim. Tem muitos rótulos. Às vezes você quer fazer uma forma que os outros colegas não querem, eles puxam seu tapete, começa a dar errado, eles falam, é culpa sua, é culpa do fulano, é culpa do ciclano. E logo você já começa a pagar algumas coisas, como Cristo. Por que Cristo foi crucificado? Ele era ruim? Cristo foi mal? Mas ele interferiu em alguns interesses, ele se tornou uma ameaça para alguns poderosos da época, que eles tiveram que tirar ele de cena porque ele atrapalhava o esquema. Então, às vezes, todas as vezes que você comer da fruta do centro do paraíso e expandir o seu conhecimento diferente dos outros, você vai ser expulso desse paraíso. Braz, deixa eu te fazer uma pergunta. É uma curiosidade de todos aí, né, que eu vejo pela rua, para a gente passa, né?
esse dinheiro do contribuinte, né, que vai para o governo federal e depois é carreado para os partidos para bancar as eleições. Você acha justo esse dinheiro vir para os partidos e depois ir para os candidatos e tirar da saúde, tirar da segurança pública, tirar da educação? É certo isso, no teu conceito? Porque o mandato, ele é do partido. Ele não é seu. Por isso que quando você é eleito e sai do partido, você perde o mandato, seu suplente entra. Então, nós somos seres políticos movidos pela política. E, infelizmente, os nossos representantes maiores que fazem as leis federais acreditam que há essa necessidade. Eu não sou a favor de que você tire da educação, da saúde, para entregar para os políticos. Porém, se fosse tudo da forma como deveria, tinha dinheiro sobrando para todo mundo para fazer tudo. Então, o mínimo que, no caso, seria da educação, do fundo partidário, por exemplo, não representa o que realmente seria para a saúde e educação. Não dá impacto. O que, infelizmente, não acontece é que os dinheiros não estão sendo aplicados da forma que deveria, onde deveria. É por isso que a gente vê essa distorção de valores aí. Porque dinheiro tem. Todos nós somos contribuintes. Mas eu, como candidato, se eu não quiser pegar o dinheiro do fundo partidário, eu não pego, né? Sim, você tem a opção de não pegar. Só que fica para os outros. Sim. Eles vão ficar com eles. Mas você fica isento, né? Você pode levar isso também para a população. Olha, eu fiz a minha campanha, a vereança, a deputado, senador, sem dinheiro do fundo partidário. A gente viu nessas eleições municipais que teve aí, né? Sim. Vários políticos falando, olha, não peguei nada, né? Às vezes até eu acho, não, quer jogar na mesa aí, né? Acho que dá até um pouco mais de credibilidade para esses políticos não pegarem, né? Mas a maioria dos eleitores não preocupa com isso. Eles nem sabem que isso acontece ou como que funciona. Eu vejo questionar, hein, todo dia. Eu vejo bem o contrário. Sim, alguns eleitores, os mais conscientes. Sim. Que é a minoria. Que é a minoria. Porque, na verdade, o eleitor... Tá todo dia na televisão, na internet, falando dos bilhões e bilhões que vão para fundo partidário, né? Todo mundo sabe. Só que é distribuído. É muito. É distribuído para todos. Sim. E acaba que o que chega aqui não é aquela realidade lá. Inclusive, a comunidade tem essa visão de que acha que nós temos dinheiro para gastar com eles. É por isso que tem tanto pedido. Por isso que o povo pede tanto. Aqui em Cacilândia eu vi gente falando assim, você tem que ajudar. Porque falou na rádio que você tem 21 mil para gastar. O prefeito tem 200 mil. Não é bem assim. 21 mil é o que você poderia gastar com a sua campanha. Declarado. Mas não vem esse dinheiro para você gastar. Então a comunidade acha que o fundo partidário vem e é para você gastar na campanha. Para você comprar voto, pagar as coisas para os outros. E não é isso. Porque a estrutura política ela é cara. E tem candidato que não tem condições de bancá-las. Esses que negam o fundo partidário, que não pega diária quando é vereador, que renuncia 13º, é uma forma dele cativar o eleitor. Que renuncia ao salário. Né? Vários prefeitos renunciaram ao salário. Porque ele não precisa desse salário. Sim. Agora tem candidatos, por exemplo, as 2 vezes que eu fui eleito, eu era vereador. Eu não fazia outras coisas. Inclusive, a última vez eu tinha uma academia de musculação, mas eu tinha colegas colaboradores lá. Eu continuava administrando, mas eu não ficava 100%. Sim. Eu era vereador. A minha função principal é essa. Inclusive, eu falo assim, tanta gente quer ser candidato, é por causa do salário. Quero ver se o dia que não ganhar nada. Antigamente era assim. E como eu já sou voluntário em várias entidades, inclusive hoje faço parte do Lions Club Vale do Aporé aqui de Cacilândia, o dia que candidato não ganhar nada, eu continuarei sendo candidato. Só que aí, quando você exerce função voluntária, é no seu tempo, é na sua hora. Eu não serei 100% aquilo. Eu terei que trabalhar em outra função para pagar minhas contas, para ter o meu salário. Ou seja, você não é obrigado a estar lá toda segunda-feira. Aí eu estaria voluntário de cargo político, público, que é vereador, sem remuneração. Não dá para conciliar as duas coisas?
Existe muita gente, 90% e mais de 90% que faz isso, que diz que sim. Só que eu sou contra. Por que eu sou contra? Porque senão você vira vereador de sessão. Que hora que você está à disposição da população? Se eu pedir para você ir comigo agora ver uma demanda no município. Não, agora eu não posso, porque eu estou trabalhando. Peraí, você está trabalhando aonde? Qual que é a sua função? Poder pode, a legislação permite. Porque as reuniões têm um horário marcado e dia marcado. Se você trabalha profissional liberal noutra profissão, igual, vamos citar o Freitas Barbieri, ele está o dia inteiro aqui no salão. As reuniões aqui em Cacilândia, segunda-feira, 19 horas. Brasília. Atrapalha ele lá? Não. Mas ele é vereador só de segunda-feira em lá? Porque o vereador ele tem que estar à disposição do povo, andando no município e vendo as demandas que vão ter, que elas são diversas, não é a mesma todos os dias. Então ele tem que estar andando na população, conversando com o povo, vendo as demandas, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sábado, domingo. Nós estamos na nossa festa, casamento, reunião, o eleitor chegou, depois você passa lá, eu quero falar com você, tem um problema ali. Então ele é 24 horas vereador. Aí segunda-feira é o dia que você tem hora marcada para estar reunido e discutir aquelas demandas da semana inteira que você acolheu na sociedade, sim, sendo representante do povo. Mas que demandas são essas? São várias. Porque eles não... Eu vejo na Câmara, eu vejo eles falam, olha, tô atendendo demandas. É questionável. É muito questionável, né? Porque você fala, quais? Aí o cara, não, é porque tinha um carro estacionado, uma carreta, e a carreta não pode estacionar naquele lugar. Eu falei, poxa, mas você tem um garim para isso, você tem... Não precisa, eu acho que isso não precisa. Eu acho que é mais uma reclamação que eu vejo, sabe, um buraco ali, eu vejo de todos, até de alguns vereadores, a gente está falando que a gente mora aqui em Cacilândia, por isso que a gente não está falando de deputado estadual, federal, aí, de senador, estamos falando de vereador, né? Porque atinge diretamente a nossa cidade. Mas o que eu vejo muitos falarem é que eles não têm força política, né? De resolver, né? Muitas questões, né? Por isso que vão tanto a Brasília, que vão tanto a Campo Grande, que tem uma dificuldade muito grande, né? Força para resolver. É isso que eu vejo o pessoal reclamar e falar muito, né? É igual nós estávamos comentando. Existia essa... você que foi 2 vezes vereador lá em Itajá, tinha essa força de fazer o que o vereador tem vontade ou não? Tem. Você tem a representação estadual e federal. Por isso que de 2 em 2 anos tem eleição, tanto no município como na esfera estadual e federal. Nós pedimos voto para a população. A população nos elege e nós temos cabos eleitorais que nos elegem. Quando tem eleição estadual e federal, automaticamente os deputados estaduais, que não são tão conhecidos no município como nós vereadores somos, que é da nossa bancada, que é da nossa força política, vem no município e pede esse apoio. Aí você se torna o cabo eleitoral e você vai aqui nos seus eleitores e pede o voto desse seu representante, que quando você precisar, você tem um representante. Seria. Sim, mas eu ainda não consegui entender, Luiz, as demandas. As demandas que eu vejo é da sociedade, da comunidade. Renome essas demandas para mim, porque, tipo assim, tem um buraco tal, você tem um tapa-buraco, você tem um escritório que resolve isso. Aí os caras querem levar isso para a Câmara para resolver isso. Você tem um problema com uma carreta tá estacionando num lugar que não devia. Você tem um jari para isso. Né? Então aí o cara quer resolver isso na Câmara e faz um maior show com isso, né? Eu vejo. Tem o lado político eu também. Eu vejo e escuto. Aí você tem uma prefeitura que tem tudo, né? E aí o cara chega lá e fala bonitinho, né, Braz? Nossa, estou atendendo as demandas. Poxa, ele não trabalha no jari, ele não trabalha no capa-buraco, ele não trabalha na empresa de água para corrigir. Então, é só ele pegar e dizer, o que está acontecendo? Está acontecendo isso lá e pronto. Parece que ele tem que fazer um show. Esse show aqui dá voto, faz parte de vocês isso. Porque a gente vê que tem um certo teatro nisso também, não é? Não tô dizendo que é todos, tá? Sim. Tem uns que dá até pena, que eles não conseguem nem falar o que faz, né? Por ignorância. Ignorância não no sentido a pessoa é sem educação, mas pelo despreparo. Né? Ignorante todos nós somos, mas nem todo mundo ignora as mesmas coisas. Isso. Sim. Mas na verdade aí que tá. Qual é a função do vereador? Eu acho bonitinho. Se ficar clara para você, você vai saber o que um vereador tem que fazer.
Estou dizendo assim, sendo vereador. Aham. Aí você vai saber que só trocar o nome da rua é importante. É uma das funções do vereador, mas não necessariamente isso deveria ser um diferencial do seu trabalho. Um projeto de lei a qual você é obrigado a fazer, né? Então, voltando, concluindo a questão, o senhor falando do Estado, a função do vereador, ela, na verdade, ela é um leque. Ela tem a função municipal, que é legislar, representar o povo, apresentar as proposições pertinentes em resolver os nossos problemas, que essa depende dos votos dos outros pares, depende da maioria da Câmara, que são as demandas municipais. Sim. E já tem aquelas demandas que você pode buscar a nível estadual, através do seu representante estadual, que é o deputado que você ajudou a eleger, para quando você precisar de uma força no estado, ele te representa lá, igual você representa o eleitor aqui. E você chega no seu estadual e abraça com ele e vai lá em Brasília e vai lá pedir as demandas para o município da esfera federal, tanto com os nossos senadores como os nossos deputados federais, que você também ajudou a eleger aqui no município, para quando você precisar deles, eles estarem à sua disposição. Então você consegue resolver os problemas do município na esfera estadual, como saúde, educação, transporte, várias coisas que a esfera estadual, com as emendas parlamentares, consegue chegar no município. Nós estamos precisando de uma UTI móvel. Não tem. Aonde você vai conseguir? O município tem recurso próprio para isso? Não. De repente, o Ministério da Saúde tem. Mas quem te representa lá? Como que você vai fazer esse pedido? Eu vou chegar lá, vou bater palma, entrar e falar assim, eu preciso disso lá, vocês mandam? Precisa ter documento. Tem todo um trâmite. E os vereadores dão conta de fazer esse documento? Sim, sim. Bom, aí cada um, né? Eles deveriam dar conta, porque eles são eleitos para isso. Fazer isso eu acho que é o mais simples. O difícil é você ter força política, para você conseguir. Mas como você terá força política? Fazendo que o seu candidato tenha vários votos na sua Não cidade? necessariamente. Aí é onde tem um ponto. Falando de Itajá, que eu fui eleito lá. Sim. Eu consegui muita coisa para Itajá. Eu vi, teve um deputado que até falou bem de você, né? Ele era deputado federal e presidente estadual do partido. Sim, ele falou bem de você. E eu, como representante no município, eu estava eleito no município e ele era deputado federal. Consegui uma ambulância e consegui um recurso federal da OGU, órgão geral da União, para construir uma praça esportiva lá em Itajá. Sim. Então, nesse bairro não tinha, e tem essa área verde, todo bairro tem que ter. Sim. Então, era uma demanda que precisava ali, fazer caminhada, Sim. área de lazer. E quando você faz essas leis, que eu tenho uma curiosidade, porque a gente nunca fala o depois, né? E depois disso? Bom, preciso conseguir uma UTI móvel, certo, Brás? Você foi lá, conseguiu. Peraí, para manter isso, e depois que essa ambulância chegar, o município está preparado para manter? Porque a gente vê... aqui tem uma vez, teve umas ambulâncias que chegou aí, que começou a chamar de Janequine, né? Porque isso só servia para tirar foto, né, com o pessoal. Porque não tinha estrutura financeira para manter o UTI móvel, que é caro. Caro. É muito caro, né? Aí você... vou criar um bairro, e nesse bairro tem que ter uma área verde, tem que ter uma área de lazer. Ok, vamos fazer, porque fazer é fácil. E manter aquilo. Há uma certa leitura nesse projeto para depois daquilo, ou não? O projeto é só fazer e depois a gente vê quem mantém. Falta isso no projeto? Não necessariamente. É a mesma coisa, por exemplo, se eu ganhar uma Ferrari, o que eu vou fazer com ela? Provavelmente eu vou a vender, porque eu não dou conta de manter ela, pagar os seus impostos, abastecê-la. Então não é eu ganhar a Ferrari. Eu dou conta de custear isso, igual você está falando. E Itajá é um município menos favorecido financeiramente que Cacilândia. Lá nós não conseguimos uma UTI, mas nós conseguimos uma semi-UTI. Sim. Que já resolveu o problema. Aí nós dávamos conta de manter uma semi-UTI? Sim. Então não é todas as demandas que a gente quer que a gente consegue ou dá conta. Por isso que tem o PPA, por isso que tem a LDO, tem a LOA, que são as leis orçamentárias que dão as diretrizes para o que o município precisa. Sim. E através do que foi feito nessas leis, do que o município precisa, quem viu o que isso precisa? Os representantes da população, a própria população, são feitas audiências públicas, o que precisa lá na sua área, na determinada área, na saúde. Então os representantes de saúde vão, da educação vão. Então acolhe todas essas demandas e coloca no plano. Mas
A LDO, não cortando você, desculpa, mas a LDO, geralmente ela não trata mais dos assuntos mais triviais do município. No orçamento dela, até agosto você tem que entregar a LDO, certo? Até agosto ela tem que ser aprovada pelos vereadores. Sim. Aí, bacana, você tem uma LDO aprovada, só que, de repente, em janeiro do próximo ano, 4 meses depois, chega uma ambulância. E não tá na LDO para você, nenhum orçamento para você manter ela. Como que faz isso? Perdeu, não vem. Devolve o dinheiro, perde o recurso. É por isso que o plano, necessariamente, por exemplo, eu vou viajar o ano que vem, para onde? Quero ir para Cancún. Eu tenho que fazer esse planejamento. Quanto que eu vou ter que economizar? Quanto que eu vou ter que poupar? O que que eu vou fazer para essa viagem acontecer? Se ela acontecer, eu tenho que estar preparado com esse orçamento. E se eu não conseguir? Pelo menos eu planejei. Então não é tudo que está no plano que vai ser executado. Tem gente que acha que, nossa, esse pessoal está sonhando demais para o local. E suponhamos que amanhã, como você falou, em janeiro, vem uma verba federal para construir uma grande obra no município. Mas se ela não tiver no orçamento e não tiver condições, não vem. Não vem? Não. Vocês não trazem ela? Vocês não, no caso. Você acha que os vereadores não são capazes de trazer, mesmo para deixar sucatear? Se não tiver no orçamento, nem vem. Nem vem. Não, então nem você vem. tem que colocar no orçamento e depois tentar buscar verba para ela. Sim, isso. Aí é através isso do vocês quê? fazem na LDO? No PPA, na LDO e na LOA. Porque o PPA é o plano plurianual, é para os Sim, 4 anos. mas o Por que PPA não fazer para os 4 anos? Mas o PPA ele tem que estar calcado na LDO. Sim, Ele é só um quarto da LDO, certo? sim. Ele é para os 4 anos. Então, ele é um Aí quarto da a LDO é a lei de diretrizes orçamentárias, onde nós vamos direcionar esse orçamento. Sim, E a LOA é o orçamento anual, que aí é o que nós vamos gastar nesse ano. nesse ano. Então, todos esses planejamentos são planejados. E quando o vereador vai conseguir uma verba com um deputado estadual X, essa verba não estava prevista na LDO e nem no LOA. É o que fazer com ela? Devolve ou cria-se um projeto e anexa esse projeto? Como pensando já no próximo ano deixar dinheiro guardado para usar. Existe essa possibilidade ou não? Porque a gente vê aqui, já voltaram por falta de projeto, principalmente na área do turismo, que vem para fazer shows, muitas vezes não conseguiu trazer um cantor bacana, em vez de fazer um show cultural, valorizando os artistas pequenos e micros, você tem DJ na cidade, você tem o cara que faz o baile todo final de semana, valorizar a sociedade em si. Eu acho que eles deixam de fazer isso, né? Daí volta, porque não deu para fazer um showzão, não deu para trazer um cantor renomado, e aí você não traz, então não se faz um projeto e leva esse Fazer dinheiro qualquer embora. coisa pequena não dá impacto, faz vexame. Então, às vezes eles pensam, é melhor não fazer do que fazer e dar fracasso. Não dá gente ou não dá ibope. Porque, infelizmente, o político, ele precisa de voto. Só fé, bom, eu te desejo que você ganhe, é voto. Boas intenções, o inferno tá cheio, né? E o que leva você a ter voto? Muitas vezes é você aparecer, que quem não é visto não é lembrado. Por isso que, infelizmente, eu sofri isso e vejo que muitos colegas sofrem, é que a gente não se junta com o bem comum. Aí cada um quer destacar mais que o outro. E aí um não ajuda o outro, porque se eu te ajudar, você vai ser o estrela, você vai se destacar e eu. Vou ajudar o Luiz? Não, então existe muita vaidade, existe muito ciúme. Braz, conta para nós o que levou você sair do Itajá, fez por 2 vezes foi vereador lá e veio para Cacilândia. Você tem essa candidatura aqui em Cacilândia. O que te levou a vir para Cacilândia? Não tentar uma terceira oportunidade lá, né, no Itajá? Oportunidade. Lá não tinha. Menos que aqui. Visão, crescimento, desenvolvimento, família. Uhum. Então, assim, você vê que, infelizmente, o assunto que você ouve, que nós ouvimos na sociedade, é mudança. Tem que mudar. E, infelizmente, Itajá tem 9 vereadores. E, por muito tempo, você disputava só 4 vagas, porque 5 eram cativas. E por 2 vezes eu fui eleito praticamente com os mesmos candidatos. E quando eu não tive êxito na eleição passada, que infelizmente o já ganhou ou perdeu, eu tinha
o jargão que você não precisa do meu voto, você está eleito, vou ajudar o outro, porque o outro precisa, você está eleito, e você achou que o Freitas votava, o Freitas achou que o Arthur votava, o Luiz Arthur, e no fim ninguém votou e eu tive 88 votos. Então o eleito não precisa de voto, aí ele perde. E o meu candidato a prefeito também perdeu a eleição. E eu com a empresa lá, lutando para o município, vendo o meu potencial, e não via a mudança que o povo falava. Repetia muitos vereadores. Mas você... Aí, Cacilândia, você acompanha, nossa co-irmã. E a gente aqui é o nosso centro de Itajá. Eu via, inclusive na última eleição 2020, só voltou um vereador. Então renovou 10, trocou 10. Opa! Então eu vejo uma cultura diferente, uma visão diferente, um município maior. Eu tenho condição de prosperar mais ali. E por que eu não fui para mais longe? Porque minha família está em Itajá. 20 minutos eu estou dentro de Itajá. Tem família aqui. Então eu fiquei próximo da família aqui e próximo de lá. E outra coisa, os incomodados que se retiram. Então eu achei que ali para mim estava saturado. E tem coisas que você só dá valor depois que você perde. Então eu resolvi dar um tempo para a cidade de Itajá. Eu não abandonei Itajá. Mas Deus sabe do meu futuro, dos meus propósitos e o propósito dele. Eu estou à disposição. Sim. Então por que eu tentei vir para Cacilândia? Por uma oportunidade maior. Sim, uma perspectiva maior. Mas não só na política, não só na política, em todas as áreas. Inclusive tem 2 netinhas, então fica mais perto. Sim, entendi. E infelizmente eu tinha um potencial grande de crescer e não via essa oportunidade lá. E eu vi essa oportunidade aqui. Então por isso que eu vim para cá, em todos os aspectos. Porque você está falando, então tem os cardeais lá, como vereador, que não existe essa mudança que nem tem em Castulândia. Em todo lugar tem, né? Em todo lugar tem os cativos, os reeleitos várias vezes. Na esfera estadual, federal, municipal, o país inteiro tem. Que eles conseguem se manter por muitos anos. Mas lá era muito. Eu via que era muito. Sim. Então aqui eu via que eu tinha mais oportunidade, porque eu sou político de vocação. Então onde eu for, eu sou político. Igual você, se você corta cabelo aqui, se for para outro lugar, sua técnica, sua habilidade de cortar cabelo vai com você. O senhor também na sua profissão. Então assim, aonde eu for, eu vou ser político, porque eu sou um ser político. Eu sou vocacionado para política, para servir. E eu vejo e creio que não existe uma oportunidade maior de servir o semelhante, principalmente os mais necessitados, do que na política. Todos os orçamentos estão ali, todos os recursos estão ali. Você tem influência em política estadual, federal, recursos, prefeitura, saúde, educação. Se você quiser, irmão, tem como ser o melhor lugar do mundo para você viver, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Qual que é a leitura, Brás, que você faz dessa tua experiência aqui em Cacilândia, nessa tua votação que você teve, nesses meses que você teve aí trabalhando, né, para se eleger como vereador? Qual que é a tua leitura no final dessa campanha aí, né? Foi domingo retrasado que acabou, né, a eleição. Momentos. Foi frustrante? Não necessariamente. É momento. Ação-reação. Para toda ação tem uma reação. E nós tivemos aí uns momentos turbulentos na política de Cacilândia. E isso pode e influenciou no resultado. Agora, a minha votação não necessariamente tem a ver com isso. Pode ser que sim, pode ser que não. Alguns atribuem por eu ter pouco conhecimento. Nem todo mundo sabia do nosso potencial ou teve o compromisso com o voto. A maioria, às vezes, já tinha um compromisso com o outro. Você é um bom candidato, mas infelizmente eu não pude te ajudar agora, mas na próxima, quem sabe. Então, assim, há possibilidade de ganhar, ser eleito e não ser eleito. Eu só tenho uma convicção, eu não perdi. Porque eu não investi, a não ser o meu tempo, o meu potencial. Isso faz parte. Sim. Agora, se eu aposto
se eu coloco, se eu invisto grana. Isso é meio que vida para você, né? Mas Sim, pelo que a gente sim. observa, Luiz, a política na vida do Braz é meio que faz parte da vida dele, entendeu? É igual um pastor, igual o pastor Mário, o pastor Mal, né? Aquilo ali faz parte da vida dele, né? Ele vive aquilo o tempo inteiro, 24 horas. Abraçou essa causa, né? Eu acredito que se eu ganho, todos ganham. Se eu perco, eu não perdi. Eu deixei de ganhar. Braz, Outros foram escolhidos. Você como candidato, certamente você acompanhou todos os debates a vice-prefeito que teve e a prefeitura, né? Entre os 3 candidatos. Qual foi a tua visão desses debates aí? O que você achou dos debates? Na verdade, eu não acompanhei. Não. Eu assisti metade do primeiro. O que você achou? Eu achei que falta mais realmente proposta, né? Falta debate, né? Isso. Realmente. Foi um UFC verbal. Na verdade, eu acredito que poderia ser melhor. E tinha que ser melhor. Mas, infelizmente, é o que a gente tinha, né? O que a gente tem. É o que nós temos para hoje. E entendendo um pouco do poder legislativo e do poder executivo, eu tenho uma preocupação muito grande com o legislativo. Porque a função legislativa é dos vereadores. A função executiva é do prefeito. Por que existe os acordos para a Câmara ser do lado do prefeito? Porque a gente precisa aprovar os projetos do prefeito. Mas quem é que decide? Quem é que manda? A Câmara. Então, eu acredito que se a Câmara fosse a maioria para o lado do povo, para resolver os problemas, o prefeito ele ia ter que executar aquilo que a Câmara legisla, de acordo com a vontade do povo. Ou seja, o executivo ele acaba virando um legislativo. Não necessariamente. Porque ele cria um projeto e quer que os vereadores aprovem e os vereadores que ganham o nome do projeto. Seria isso. Eu acho que falta mais cada um entender qual é a sua função nessa esfera. Sim, e respeitar ela. Então, como eu, acreditando no potencial dos possíveis vereadores eleitos, sim, eu achei desnecessário assistir os debates. Entendi. Quando você toma seu cafezinho aí, lembrando você que está nos ouvindo aí, olha, esse é um projeto do Luiz Arthur, Dr. Luiz Arthur com o Freitas Barbieri. Criamos o Store Podcast para você estar conhecendo a vida dos moradores da nossa cidade de Cacilândia, Mato Grosso do Sul. E só é possível porque assinar a fisioterapeuta nos ajuda nesse projeto. Também a Semiplan Genéticas de Grandes Animais, a Ruralis, vendas de imóveis urbanos e rurais, a Celeiro, a loja do Cowboy e também o Ademir Cruvinel Advogados, que nos ajuda a fazer esse programa. Depois vocês seguem todos eles lá no Instagram, a gente vai estar deixando o endereço dele lá na nossa rede no Instagram, que é Store Podcast. Segue, curte e compartilha. E também no nosso canal no YouTube. Compartilha com a gente, com os seus amigos, curte e também se inscreva. E tem um sininho lá, você clica no sininho, toda vez que a gente lançar uma entrevista nova, você pode estar vendo aí o seu amigo, seu parente, alguém que te viu crescer aqui no Store Podcast, vai estar ouvindo a sua história. Porque quem sabe um dia é a tua história que será contada aqui e por você, né, Luiz? É isso aí, nós queremos que você esteja com a gente aqui, né? E não esqueça, né, de dar o like, porque isso sinaliza para o YouTube, né, que é um programa que tem mais penetração, ele vai estar mais vezes, né, sendo visualizado. Isso é bem importante para a gente, para divulgar o nosso trabalho. E voltando, quando você está tomando esse cafezinho, vamos olhar agora o nosso lado assim. E você fala muito de Deus, né? Eu vi que sempre quando você vai verbalizar, quando você vai justificar ou quando você vai contar um pouco da sua vida, você coloca Deus. Eu acho isso muito importante. É uma característica sua. Eu vejo que você é um cara temente a Deus, né? Pelo menos é o que você passa para a gente isso. Posso estar enganado, né? Mas porque a gente se engana com os políticos, né?
Só um trocadilho aqui. Mas ontem ele esteve com a gente tem um encontro dos amigos toda segunda-feira e ele esteve com a gente aqui. E ele também faz parte do terço, né, dos homens, né, da Igreja Católica. Inclusive, quero mandar um abraço lá pro Padre Marcílio, né? Gente boníssima, né? Gente boníssima, amigo meu. É sempre um prazer ter ele aqui. Tem dia que ele não vem, tem semana que ele fica sem vir aqui. Eu falo, Padre, vem cá, nós vamos tomar um café junto. É muito gostoso. Você conhece ele? Não tive a oportunidade. Ah, não, você vai ter que conhecer ele. Inclusive, eu vou chamar ele pra vir cá. Vamos, tô curioso para conhecer ele. Pernambucano, lá de Recife, Olinda, né? Olinda eu escuto esse nome todo dia, viu? E todo dia eu pronuncio esse nome. Né? Minha filha chama Linda, né? Aí a Linda não traz as coisas, eu falo assim, ô Linda, né? E ela traz. Mas ela é feinha, tadinha. Eu botei esse nome Linda pro pessoal não fazer bullying com ela. Jamais. Né? Mas bacana essa pergunta que o Freitas falou. Eu estava querendo fazer mais no finalzinho, mas foi ótimo ele ter feito, né? Você, então, é católico, praticante, né, pelo que eu entendi. Isso já vem do berço da tua família. Como é que é essa história? Sim, nós somos rezador de terço, somos frequentes na igreja, principalmente os domingos, né, dia de festas, e somos de família católica. Meu avô, por mais de 60 anos, ele já é falecido, tinha a tradição de todo dia 24 de junho, dia de São João, rezar um terço, desde quando a gente morava na fazenda. E a gente mudou para a cidade e continuou essa tradição. Então, todo ano a gente reúne, faz fogueira, põe o mastro, domingo na missa. Eu já fui da Legião de Maria, que em Cacilândia não tem, mas os legionários têm esse trabalho vocacional de estar evangelizando com a comunidade. Eu já cheguei a ser membro e presidente da Legião de Maria, inclusive quando eu saí foi quando fui eleito vereador da primeira vez. Sou do Terço dos Homens, que era de Itajá, vim para cá, sou do Terço dos Homens aqui. E quando dá e eu tenho a disponibilidade, eu ainda vou também no grupo de oração, que são terças-feiras. Então a gente participa da comunidade. Desde que eu mudei para cá, lá em Itajá, a gente servia a comunidade, os ministérios. Lá em janeiro é festa de São Sebastião e em julho festa junina. E aqui é São José. Então desde que a gente mudou para cá, a gente trabalha e serve a nossa igreja. Então a gente vai... Todos nós somos pecadores, né? Temos nossos pecados, temos nossos defeitos, embora as nossas qualidades tenham que superar nossos defeitos. Então eu tento ser o mais cristão possível que eu posso e praticante na minha fé e sempre respeitando o próximo e ajudando se eu posso. Se eu não puder ajudar, eu não atrapalho. Então você não frequenta o terço para ganhar voto, porque não. É o que a gente vê muito isso, né, Luiz? Que vindo de um político, né? E o que a gente percebe, né? As igrejas evangélicas trombam vereadores no ano político, né? E na Igreja Católica também não é diferente. Então é uma questão de vocação. E em algum momento da sua vida, você teve alguma experiência com Deus assim que você quer compartilhar? Isso eu acho que isso é muito importante. Acho que todo mundo teve um pessoal, um tete-a-tete com o Papai do Céu. Você já teve isso com você? Ou não? Você ainda não teve, mas procura esse momento, essa experiência? Porque... Jó só foi ter a experiência dele quando ele perdeu tudo, né? E ele fazia tudo aquilo, e você vê no livro de Jó, poxa, eu te servia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam, né? Que coisa linda, né? E onde ele estava? Ele estava no lixo, o dia que ele disse isso, porque cinza no hebraico é lixo, né? Então, e o livro de Jó é antes do livro de Gênesis, é o livro mais antigo da Bíblia, tem quase 5.000 anos, e foi contado de geração em geração, e alguns dizem que o próprio Moisés escreveu. E aí, você tem essa experiência? Tô vendo que você parece até se emocionou para contar, mas acho que vale a pena compartilhar com a gente. Sim, só concluindo essa questão que você falou, que muitas vezes nós temos, infelizmente, essa dificuldade, o político. E você assiste no YouTube aí, o que tem de piada, a gente tem que aceitar. Porque existe os paraquedistas, existe os de 4 em 4 anos, existe os políticos de tudo quanto é forma. Só que quando você é vocacionado, você sendo eleito ou deixando de ser eleito, você não muda a pessoa que você é. Então eu sempre fui isso. Eu acho que o êxito da minha primeira eleição foi isso. Eu ser quem eu era e fazer o que eu já fazia. E sendo eleito, eu continuei fazendo o que eu fazia, e quando eu deixei de ganhar, eu continuei fazendo o que eu fazia. Então eu sou o que eu sou, ganhando ou perdendo.
Então, só concluir nessa, e sim, eu já tive experiência com Deus. Inclusive, estou em dívida com ele. Porque a gente já teve seminários de cura e libertação e eu fui tocado pelo Espírito Santo. Nossa, que bacana. Foi. Conta pra gente. Eu recebi alguns dons. Maravilha. E eu preciso desenvolver. Sim. Só que eu não sei se eu estou procrastinando ou se eu estou adiando ou se eu estou com medo. Sim. Eu tenho esse chamado, recebi esse chamado. O Espírito Santo me tocou, né, num seminário de alguns dias, que vieram seminaristas de fora e foi de cura e libertação. É um seminário muito forte. Houve várias curas, várias libertações e eu fui tocado. Olha que maravilha. E acredito que, pelo que foi dito, e depois eu tinha dúvida do meu chamado, do tocar, e fui ter essa intimidade com quem estava realmente palestrando. E falou que era um homem, que era isso. E passando o olho na comunidade, quem foi, sentiu, pode levantar a mão. E eu fiquei com medo e dúvida de ser eu. Outros colegas levantaram a mão, né? E falei, eu não vou... Eu posso, sei lá, eu confundi os sentimentos. Quando eu terminei, fui falar com a pessoa. Falou, não, realmente era você. E eu ainda dei uma olhada. Falei, mas eu não percebi você me olhando assim. Falou, não, mas era você, é você. Você procura ajuda, procura desenvolver isso. Você tem dons que é cura, libertação. Você vai ajudar muitas pessoas. Vejo coisas grandiosas para você. E não é Cacilândia. Não é Cacilândia, não é nível Cacilândia. Olha que bacana. E aí, até tá anotado, tá na minha agenda isso daí. Eu marquei, inclusive, eu senti três dons. E você chegou a procurar desenvolver essa característica? Não. Por isso que eu falo que eu estou com dívida com Deus. Sim. Porque ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Sem dúvida. Então eu preciso desenvolver o chamado que ele me deu. Você não consegue alinhar isso com a política? Consigo. Igual eu estou te falando. Tá ficando para depois. Sim. Eu sei que eu estou com dívida com Deus. Sim, isso vale a Eu tenho que pena, conciliar com ele rápido. E eu, sendo cristão da forma que eu sou, eu sei que se eu partir hoje, se ele me chamar, tem grande chance de eu não receber a salvação. Receber a salvação não, né? Atingi-la, porque a salvação nós já recebemos, todos nós, na cruz. Hoje nós podemos perdê-la. Tem gente que fala, vou fazer para ganhar a salvação. Não, você já ganhou. Ela é de graça. Você já ganhou. Hoje você pode perdê-la. Então, assim, eu tenho grande chance. Né? Então, eu preciso realmente também resolver meu matrimônio. E eu não tenho impedimento para isso. Mas então por que você está... Depois. Só que eu sei que é sério. Sim. É sério. Mas, cara, foi muito forte essa experiência. Depois até o pessoal do grupo de oração, eu continuei indo um tempo. E aí, pelo dia a dia, tempo, eu não dei continuidade. E você tem se cobrado sobre isso? A mim mesmo? Sim. Não necessariamente. E você, tipo assim, quando acorda, quando almoça, não sente esse isso é se cobrar. Não necessariamente. Te tocando, olha, e aí? Eu acredito que tudo tem sua hora, seu momento. Eu sou mais daquela música, Brás. Quem sabe faz a hora acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É porque até as oportunidades, até na vida política, né? Você ser um político, a gente tem que fazer as oportunidades acontecer. Oportunidade você cria. Eu dei uma palestra no FIC, inclusive o Matheus está aqui, ele até gravou, fez um corte, né? Nem existia corte, a gente já fazia, né, Matheus? A gente está bem à frente, né? E aí eu peguei e falei sobre isso. Oportunidade você cria. Então ela não cai do céu. Você cria, você faz. E conforme você vai criando, nós plantamos. É você criando a oportunidade. Agora Deus dá o crescimento. Sim. Né? Então, é o chamado que você tem. Você pode estar aqui, você pode estar numa barbearia, você pode estar numa rua entregando um bolo, você pode estar no Lions, você tem ali uma palavra de Deus e procurar ter sempre uma palavra de Deus, porque não é esperar estar dentro da igreja, porque a igreja que Cristo quer é aquela igreja de Hebreus, a igreja fora do arraial. Porque eu quero ver você fora do arraial. Não sei se você já leu isso, está em Hebreus, se não me engano, no capítulo 9 ou 10.
E é interessante, o autor aos Hebreus fala assim, olha, eu te convoco, você precisa ser a igreja, mas não dentro, a igreja fora. Não, né? sim. Onde a vida pulsa, onde a vida é verdadeira. A obra de tijolo, né? Isso. A igreja em si, nós mesmos somos igreja. Nós, né? E aí a igreja somos nós, então se a igreja não estiver, né? Se é um templo do Espírito Santo, e esse chamado você pode, na fila de um banco, na fila de uma lotérica, você pode exercer ele. Por isso que eu nunca deixo a oportunidade de falar de Cristo, da salvação e evangelizar, porque ele mesmo diz, ide ao mundo e evangelizar. E muita gente que me conhece pergunta qual igreja que eu vou. Quando eu digo que eu sou católico, eu falo, não, eu jurava que você era evangélico. Justo pelas práticas, pela conduta. Porque, igual eu falei, defeito todos nós temos, mas eu tento ser o melhor que eu posso. Sim. Aproximando de Cristo. Sim. Então, assim, eu sei que realmente, eu não sei se eu esperei, se eu dava certo de ser eleito ou não, porque também existem as demandas. E eu sei que se eu for desenvolver esses dons que eu recebi, eu tenho chance até de virar um missionário aí, não sei. Sim, e você tem. E a gente só alcança isso pela fé. E uma coisa que você tem que guardar no teu coração: o 10º profeta menor, ele escreveu o seguinte: todos que são chamados pelo Senhor, ele cuida, e nele é manifestada a sua glória. Né? A sua glória não é um poder, a sua glória é a presença dele na nossa vida. Porque glória significa presença de Deus. Então, sempre que você vê na Bíblia, olha, a glória de Deus está aqui, é a presença de Deus. Então, o profeta estava dizendo, olha, você foi chamado por ele vai cuidar de você. E todas as pessoas verão ele em você. Né? Quem tem um chamado tem isso. Né? Então, é isso que as pessoas já estão vendo. Né? É isso aí. Já teve Não, pode completar. Já teve outras oportunidades, eu estar nos lugares, cara, e acontecer coisas que você fala assim, de onde veio isso? E aí eu ter que orar para as pessoas e entrar todo mundo em pranto, eu também, chorar todo mundo, aquela coisa, aquele fervor. Já aconteceu isso comigo também. Esse orar é catar o texto e sair desossando ele ou não? Não. Bota a mão. Não, põe a mão, intercedo, peço. Olha que bacana. Oro, peço a intercessão de Deus, porque eu sei que eu sou só um instrumento, não é eu que estou fazendo nada. Ter essa consciência é muito importante, né? Então assim, se eu estou sendo usado naquela hora, é de arrepiar, é de queimar, é de você sentir, assim, vocês já devem ter passado por essas experiências. Então são coisas praticamente quase inexplicáveis. Sim. E aí você tem que fazer o que você está ali para fazer. Então se é para orar, vamos orar. Se é para interceder, vamos interceder. Então já aconteceu isso. Em lugares também até impróprios. Você está talvez em roda de amigo, confraternizando e acontecer coisas que você... Então vamos orar. Então... Bacana. Outra coisa, assim, concluindo, até que você falou de estar entregando o bolo, bem lembrado. É outra oportunidade. Como é um município maior, e minha esposa faz bolo, um bolo caseiro. Fala aí, rapaz. Olha para aquela câmera lá e fala o que ela faz. Dá o endereço dela. Jaci.bolosartesanais. Coloca depois aí pra gente, Leandro. Então ela faz bolos artesanais. E aí, assim, a gente viu uma oportunidade até também com a empresa dela estar crescendo mais. Porque a gente já tinha uns clientes de Cacilândia que a gente atendia quando morava em Itajá. Agora ficou mais fácil. Sim, e também a gente ainda atende cliente de Itajá, porque a nossa família de lá, tanto a minha esposa como a minha, então, finais de semana a gente vai. Então, aqueles clientes que a gente já tinha, estamos indo, você precisa de um bolo, quer um bolo? Então, a gente já prepara, já leva, né? Então, assim, tem vezes que eles vêm aqui, eles buscam aqui mesmo. Então, assim, até a vinda para Cacilândia realmente foi oportunidade. Buscar uma nova e maior oportunidade do que a gente já tinha lá. Não que lá eu não teria oportunidade. Hoje eu poderia estar eleito. Muita gente falou, sua hora era agora de estar aqui. Tudo bem, mas escolhas. Plantou aqui em Cacilândia, né? Mas lá você não é tão conhecido, você tem chance de perder a eleição lá. Pode estar sendo um investimento. Braz, a gente está num momento no Brasil, faz alguns anos, aí, de polarização esquerda-direita, né? Como é que é a tua visão política, né, da direita, da esquerda, né? Há 4 anos atrás aí nós tínhamos um presidente de direita, agora nós temos um presidente de esquerda. Qual que é a tua visão política? Você pode nos falar assim, de um trabalho que você acha que seria melhor para o nosso país? Queria entender um pouco a tua visão aí. Na verdade, é aquilo que eu estou falando desde o início. Eu acho que falta catequese, não catequese evangélica,
sim catequese política. É o eleitor expandir sua mente, entender de política. Mas, infelizmente, a maioria dos eleitores, você vai falar de política, eles não gostam de falar de política, eles não querem falar de política, diz que não gosta de política. Só que, infelizmente, vão ser governados por quem gosta. E no dia da eleição, ele pega o título e vai lá escolher. E, infelizmente, tem gente que ainda escolhe na fila ou acha o santinho do derramamento de santinho no dia boca de urna. Vou votar nesse cara. Então, assim, e vejo que, infelizmente, nem todos que têm capacidade de ser os representantes querem ser. Estão envergonhados. Mas a tua resposta está indo para os eleitores. Eu quero a resposta do Brás. A tua visão política de direita e esquerda. Não dos eleitores, a tua. Então, mas aí, além de tudo, eu sou eleitor, né? Então, sim, político, né? Sim, também exerce a política. Então. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, é o eleitor que vota na esquerda, ele tem seus motivos. O que vota na direita tem seus motivos. Eu acho que outras pessoas, sem ser esquerda ou direita, e sim que querem que o país desenvolva, que o Estado desenvolva, que o município desenvolva, entrem na política. Mas quando você chama uma pessoa que você acredite que seja um bom gestor ou administrador, ele fala, não, Deus me livre, estou longe disso daí. Então você não acredita em ideologia política? Não necessariamente. Porque, por exemplo, se você é evangélico, onde você vai? Você vai na igreja evangélica. Se você é espírita, você vai no centro espírita. Se eu sou católico, eu vou na católica. Se eu não defendo a esquerda, eu não vou para o partido de esquerda. Se eu defendo a direita, eu entro nos partidos de direita. Eu acho que esse negócio de esquerda e direita, implantaram isso daí, e o eleitor, às vezes ele nem sabe direito o que isso significa. Mas é óbvio que na história do nosso país, a gente deveria, claro, a direita. A direita, a esquerda nunca demonstrou que seria boa para a gente. Então a minha resposta como política é essa. Eu nunca votei na esquerda, ainda não, porque os candidatos que lá estariam me representando não me representavam. Sim. E já votei em candidatos de outros partidos, independente de ser do meu partido, porque eu acreditava que ele seria melhor. Sim. Então eu sempre busquei o voto consciente. Inclusive, isso é um material que até eu divulguei, você deve ter visto, que era o boletim informativo. Desde 2004, a primeira eleição que eu tive, o que eu vou fazer para atingir o eleitor? Porque o MDB é um partido complicado, né? Sim. Porque está na direita e está na esquerda, né? É um partido flutuante, né? Sim. Michel Temer foi o vice da Dilma, né? Sim, e assumiu. Sim. Hoje a nossa Simone Tebet está com o governo, que é a esquerda. É ministra, né? Ministra. Então, assim, não é que eu defendo direita ou defendo a esquerda. Sim, eu defendo... Eu também acho difícil, Luiz, defender direita e esquerda. Porque o Brasil foi governado só uma vez pela direita, né? E o resto foi tudo pela esquerda. Não, foi várias vezes foi governado pela direita, várias vezes. Né? Antigamente, sim. Várias vezes. E tipo assim, hoje eu não acho que até bem poucas vezes pela esquerda, né? Só depois que o PT assumiu, né? Que foi governado pela esquerda. Eu acho o PSDB uma esquerda de grife. Não, o PSDB se mistura com o MDB, né? O PSDB e o MDB se misturam. O PSDB é uma esquerda de gravata, engravatado, né? Então eu acredito que precisa de outros representantes. Não que defenda a esquerda ou a direita, sim que tenha condições de realmente... Mas eu acho que mas a base de tudo não é ter ideologia? Direito. Tem que ter ideologia, né? Mas assim, eu vejo você falando assim, temos que catetizar os nossos... Eleitor. Sou político. Como fazê-lo? Através dos próprios políticos, que não quer que o eleitor seja consciente. Sim, mas porque isso fica mais difícil de nós. Mas como? Através dos políticos. Sim. Não tem outro caminho. Sim. Sim, mas como? Na prática. Falando da política como deveria ser, coletiva e não individual. É igual eu estava comentando, aí o senhor Luiz comentou, se eu tivesse feito um boletim das minhas promessas, que se eu fosse eleito fazer isso, fazer aquilo, primeiro, que eu nunca tinha sido vereador. De promessa o povo está cansado. Eu acho que não é promessa, então, é proposta. Sim. Né? É proposta. Então, mas a minha proposta... A gente tem que ter uma... Sim. Eu vejo como eleitor do município. Nós precisamos ouvir, né?
a proposta de quem vai nos representar. Porque acho que já passou da hora, daquele tapinha nas costas. Ah, você é meu amigo, vem votar em mim. Já passou da hora, né? É que a direita pensa assim. A direita não quer um cara que chegue com várias promessas. Não, mas a você direita tem quer um cara que- que... mas não, mas existe- é mas proposta, existe- é importante. Freitas, Sim, Sim. não é promessa, é proposta. Então, mas a direita pensa assim. E eu acho que tá certo, né? Só que... Freitas, quando a grande você maioria fez não a tua quer. barbearia, né? Você fez um planejamento, fez uma proposta e foi cumprindo aquele por etapa, Sim, né? sim. Né? Por que que o vereador não pode fazer isso? Sim, pode. Mostrar o caminho que ele quer fazer, né? Até ele pode não atingir aquilo, né? E tudo bem, é do jogo, né? Mas pelo menos ele tentou fazer aquilo, Sim, né? Nos tem- mostrou aquilo, Tem o né? norte, né? É isso. Só que aí... Senão fica uma coisa, sabe, muito... Engessada. Não engessada, fica muito amadora, sabe? Me Muito apoia porque eu de preciso chegar lá. amigo. Me apoia É. porque eu preciso chegar lá. Mas precisa pra quê? O efeito outro, né? O que faz? Não sei. Depois que eu tiver, eu te conto. Acho que é um grande segredo aí que a gente está dando para as próximas eleições. Sim, sim. É. Então, o que eu fiz na primeira eleição? Eu acreditava que eu tinha um potencial de ser melhor no que eu estava fazendo. Não melhor que os outros, melhor que eu mesmo. Sim. Porque eu só mando o meu voto sendo eleito. E mesmo como eleitor. Aí, o que eu fiz? Esse boletim informativo. O que esse boletim informativo fala? O papel do vereador. Para você já ter noção, para você escolher. Sobre compra e venda de voto. Isso é crime. Como que o candidato te compra o voto? Aí eu coloquei lá que ele te oferece bens ou vantagens em troca do voto e você acha que ele está te ajudando, mas cuidado. Eles colocam a máscara de bonzinho, todo mundo fala que vai fazer, que quer ajudar, que é isso, aquilo, e o perfil do bom candidato. E quando eu entregava isso, eu falava para as pessoas, dá uma lida, se instrua. Se você achar que eu tenho condições de ser o seu representante através de tudo que está escrito aí, você me escolhe. Se você achar um melhor do que eu, vota nele, mas vota consciente. Então, assim, eu acredito que, inclusive, nessa eleição, conversei com vários candidatos e antes como pré-candidatos, ajudei oferecendo parte do meu material e do meu conhecimento, me coloquei à disposição, não sou melhor do que ninguém, só que o conhecimento que eu tenho hoje ele é diferente de alguma profissão. Porque se você compartilhar ele, você ainda pode ficar para trás. Então, se você desponta dos outros na área profissional, você está em evidência. Na política, não. Eu preciso do voto dos pais. Eu preciso ter eles comigo, do meu lado, para nós estarmos juntos e ajudar o povo. Então, o conhecimento que eu tenho, ele não pode ficar só comigo. Por isso que eu desenvolvi esse e-book e por isso que parte dele eu distribuí para quem quis. No grupo político que a gente estava, eu coloquei esse material, me coloquei à disposição dos candidatos. Por quê? E com vários que eu conversei, eles falaram, cara, mas é isso? Sim, é isso. Mas eu nunca imaginei isso, eu tinha que ter conversado com você antes. Falei, mas é isso que falta. Então, os próprios políticos que querem a consciência do eleitor, ele tem que começar a falar da política como bem comum. Não que você me ajuda, que eu te ajudo. Você precisa do peixe? Vem cá que eu te dou. Não, mais fácil eu te ensinar a pescar. Só que o dia que eu te der a vara e ensinar a pescar, você fica independente de mim. Aí como que eu vou ter aquele voto cativo? Você falou agora uma coisa, uns minutos atrás, que eu achei bem interessante. Você falou boletim informativo. Acho que falta muito nós, como eleitores, como sociedade, a gente saber o que os vereadores fazem, né? Tem esse ato e a gente não fica sabendo o que os vereadores fazem durante o mandato dele, né? Tinha que ter uma forma semanal, mensal, semestral, né? E os vereadores se preocuparem e de nos mandarem nessas informações do trabalho deles. Olha, eu fiz Prestação isso. de contas. Exatamente. E não fica esse ato, a gente não fica sabendo. O que acontece? Quando eles vão para a reeleição, né, que aí sim, né, começa a divulgar o trabalho que ele fez. Mas não, acho que isso aí você tem que fazer desde o princípio. Exatamente, para você conscientizar. Não sei que forma que é, mas hoje está tão avançada as tecnologias, se é via WhatsApp, se é possível, se não é possível, né, sobre um site, né, deveria ter, né, a gente deve ter mais clareza do que eles trabalham. Né? Porque nem todo mundo vai ter interesse nisso também. Mas existe os eleitores que se interessam. Opa! Sim, existe. É uma forma de você escolher na próxima eleição. Sim, inclusive você perguntou como fazer isso, como fazer essa catequese. Inclusive, eu até vou falar com o nosso pároco nessa possibilidade, porque a Igreja Católica, eu acho que também na Evangélica tem, nós temos um ministério que chama Fé e Política.
Não sabia não. Sim, existe na Igreja Católica, para reunir, falar de política, doutrinar as pessoas sobre a política honesta, a política consciente, o melhor para todos, não é o toma lá da cá. Então, assim, eu vou até me aprofundar, porque, inclusive, quando eu descobri isso, eu nunca tinha visto antes. Aí comecei a pesquisar sobre isso. E existe esse ministério dentro da Igreja Católica que chama Fé e Política. Olha que bacana. Para tratar desses assuntos com os nossos irmãos lá dentro da igreja. Porque precisa disso. Não sabia que existia, não. Existe. Chama Fé e Política. Eu quero ir numa reunião, se estiver aqui. Com certeza. Inclusive, eu vou até, como nós já comentamos sobre essa proposta de já estar vendo pessoas importantes para estar desenvolvendo um trabalho, buscar pessoas que comungam do mesmo ideal que a gente e começar a montar um grupo. Vamos participar da Fé e Política? O que trata disso? 1, 2, 3, 4, 5, a gente consegue começar. Sim. Eu acho que a fé e política tem muito a ver também então, com uma transformação do ser humano, né? É aquilo que a gente está falando sempre, né, aqui na reunião dos homens, dos amigos, que é essa questão. A gente vem para exaurir um texto bíblico e tirar dele uma verdade prática para a nossa vida, não é para a vida do outro. E que cada um contribua. Porque o ser humano, cada vez que ele vai ficar, se tornando mais ser humano, ele começa a ficar, acho que talvez até mais apto para poder decidir aquilo que é melhor por um todo, né? Porque o animal pensa só em si, né? E é sempre aqui e agora. E ele não está nem aí para o outro. Ele tem que comer, ele come até morrer. É instinto, né? É o instinto. E essa questão também a gente tem que desmistificar, que não é uma questão partidária, né? É uma questão de sociedade. Você está estudando, você está aprendendo, conversando sobre política, né? Social, né? Não partidária, né? Para você se inteirar dos problemas, né? Porque eu acho que são poucos os chamados para fazer para irem para um partido, para se candidatarem, mas você ter noção de sociedade sobre política, aí sim, eu acho bem, bem importante. Né? Bem bacana. Olha para você ver como que a gente poderia fazer isso. Os próprios líderes maiores não querem que isso aconteça, porque vocês lembram bem, antigamente na escola tinham estudos sociais. Sim. O que o estudo social tratava? Município, território, prefeito, vereadores, tiraram do ensino. Depois veio, posteriormente, que inclusive eu até estudei, foi o OSPB. O que era o OSPB? Organização Social Política do Brasil. O que tratava isso? Dentro da escola falando de política. Logo, os nossos líderes viu que se você educar demais o eleitor, como que nós com blá, 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 vamos conseguir convencer? Você começou com então, a abertura política. Tirou. Uhum. E você tiraram quando teve a abertura política. Como que a gente pode fazer isso? No âmbito do município, negociar, ver, legislando, inserir uma matéria, o estadual é federal. Tá, isso é nas escolas estaduais e federais, mas existimos aqui em Cacilândia as escolas municipais. Isso é interessante para a prefeitura implementar uma matéria que fala sobre isso na nossa escola, para os nossos jovens, nossas crianças começar a estudar sobre isso, sobre política. E sobressair, né? Não, você tá doido? Vai mexer com isso? Porque a maioria hoje, elas têm nojo de política. Sim, né? porque o que vê. Porque é o que vê e é vendido uma má informação. Porque a gente somos desinformados o tempo todo. Precisa. E aquele livro Detração trata muito sobre isso, sobre a desinformação. Né? E a gente é obrigado a pensar. A gente falar mal de política também fica muito, acho que é muito simplista, né? Ser político, né, vem da onde? Vem da base social, né, da nossa comunidade, né? É o extrato da nossa sociedade, é os políticos. Então, eu acho que a gente joga muita pedra em político, né? A nossa sociedade não faz igual, né? Então, acho que nós temos que começar a refletir, talvez ela seja o nosso espelho, a repensar, né? Às vezes não é. Acho que a gente tem que... É o espelho. Mas a gente está já encaminhando para o final, né? Passa tão rápido, né? Faz um negócio com ele. Faz um negócio com ele. Não, quero fazer diferente com o Braz. Então, beleza, vai lá. Braz, por tudo que eu vi aí, né, nessa 1h30 de conversa, que passa tão rápido, foi tão bacana a conversa. Sim. Eu vi que você é um político por essência, né?
e que você vai continuar exercendo, né? Sim. Essa política, né? Qual que é a tua visão do Brás, né? Nas próximas eleições, eu queria uma visão tua, né? Do que você espera do Brás político nas próximas eleições, nos próximos anos. E queria também uma visão tua, pessoal, sobre o futuro de Cacilândia, a cidade que a gente mora, que a gente trabalha, que a gente luta, que a gente ama, né? Eu queria, porque me parece, né, que ficou a cidade do Bolsão menos desenvolvida, né? A gente vê um crescimento exponencial no Chapadão, Inocência, Paranaíba, né? E Cacilândia ficou para trás. Eu queria essa tua visão de Cacilândia e do Brás. A visão do Brás é ser mais conhecido e que essa informação e o nosso relacionamento com a sociedade seja mais estreito, para que eu consiga ter essa confiabilidade do eleitor e ter esse na próxima eleição. Então, realmente, às vezes, como eu sou novo na cidade, temos um discurso diferente, repito, não melhor do que ninguém, mas que quer algo diferente do que é o que nós vemos, porque antes de ser político eu sou eleitor. Então tem muita coisa que eu não concordo. Então quando eu estou eleito, eu não quero repetir ou fazer aquilo que antes eu não queria. Então eu preciso de mais tempo, e como eu tenho um argumento para isso, eu preciso te mostrar isso para que você veja. E a nível de Cacilândia, eu acredito que temos condições de sim melhorar a médio e longo prazo. Porque é inevitável que o progresso está chegando. E fala-se muito em indústrias. Mas nós estamos preparados para trazer indústria para cá? Tem alojamento para isso tudo? Tem mão de obra qualificada para o que vai trazer? E o que nós temos hoje que nós podemos explorar? Eu acredito, até dando as ideias, Costa Rica desenvolveu e lá tem cachoeira. Lá tem um salto. E tem turismo. E gera emprego e renda. Nós temos salto. Nós temos turismo. Nós temos cachoeira. Nós não precisamos trazer muita gente. Nós precisamos trazer gente que flutua, traz dinheiro e pode ir embora. E se nós trouxermos várias pessoas, a cidade talvez não comporta isso. Lagoa Santa. Lagoa Santa, final de semana, milhões de pessoas lá. Não suporta. O comércio não suporta o final de semana. Aí, emprego, renda, restaurante, hotéis, casa, pousadas, turismo, todo mundo vem, traz o dinheiro e vai embora. Caldas Novas, Rio Quente. Então o que Cacilândia pode, no momento, explorar que atrai alguém? Eventos rurais, feiras. Vem, movimenta a cidade, gera economia e amanhã esse pessoal já foi. Então você traz uma grande indústria. Com o progresso, tudo vem junto. Mais saúde, mais educação, mais criminalidade, mais problemas. Tem desenvolvimento? Sim. Mas o que a gente pode hoje explorar e temos condições para isso? É o que nós temos à disposição imediata para girar uma economia e que não precise ter esse compromisso dessas pessoas virem se instalar aqui. Indústria é importante? Sim. Hoje nós estamos recebendo isso de fora. Está aqui, ó. Inocência, Água Clara, Ribas. Vai chegar. Aporé, Nardini. Quantas pessoas daqui não trabalham na Nardini? E Cacilândia? Ó, Chapadão. Todo mundo vê isso. Só que aí o que nós temos que fazer? Umas políticas públicas, preparar para que nós atraiamos o desenvolvimento. Então nós temos políticas públicas para que Cacilândia seja mais atrativa, mas precisamos ter esse interesse. E eu acredito que a nova gestão pode fazer isso se quiser. E eu acredito que quer. Então nós elegemos novos vereadores, reelegemos alguns, temos condições de contribuir, quero contribuir, já ofereci meu serviço para ambos, e independente de ter oportunidade direta, indiretamente, eu quero fazer, vou buscar isso, vou buscar parceiros. Daqui 2 anos,
tem eleição estadual e nós vamos ter que trabalhar para algum deputado. Ter representantes. E eu, como político vocacionado, eu estou aqui. Vou ouvir alguém, vou representar alguém. Então, aquele vídeo que eu gravei agradecendo os meus 69 votos, mesmo fora, eu vou tentar contribuir como eu puder. Sim. E só de eu querer ser melhor no lugar que eu estou e acreditar nesse desenvolvimento e fazer a minha parte, eu acredito que já está melhor. Se cada um fizer a sua parte, Cacilândia pode ser melhor e será. Basta a gente acreditar. Além de acreditar, fazer a nossa parte. E a minha parte eu estou fazendo e quero fazer mais. E me coloco à disposição de toda a população, de todos os pretensos políticos na próxima eleição que quer ser candidato. Estou disponível para qualquer um, para a gente discutir política, oferecer a nossa experiência, porque a teoria te dá a base, mas a prática te leva em excelência. Então eu já caí, já levantei, já ganhei, já deixei de ganhar, já senti na pele muita coisa. Então tem 20 anos que eu estou pegando na mão do eleitor, olhando o olho dele. Sim. Então temos uma certa experiência que a gente pode contribuir. E esse é o objetivo de nós estarmos aqui em Cacilândia. Excelente. Só tenho a agradecer ao Brás. Deixo as considerações aí para o Freitas. Ô Brás, obrigado pela honra, pelo convite, né? Aceito por nós e peço a Deus que te abençoe, te ilumine. Amém, eu recebo. Né? Tomo posse. Eu acho que é um bom nome, né? Falo isso sem demagogia, até porque eu não preciso disso. É um bom nome, é um dos nomes que poderia estar lá. Acredito que iria somar, sim, de fato, mas por consequências políticas, né, e esquemas políticos, você não está. Mas independente de qualquer coisa disso, olha para mim e olha para dentro de você e me responda uma coisa. O que é a vida? A vida é Deus, é a essência, é tudo. A vida é o dom divino. A vida é o que nós temos de mais precioso, a maior pérola que nós temos. E a arte do encontro e desencontro. Valeu, obrigado. Tá? Deus eu que agradeço, amém. Deus te guarde, não só você, mas suas netas, sua esposa, a sua empresa. Sim. Né? E que você possa desenvolver a sua vocação política, desenvolver também um trabalho, né, digno que vai trazer coisas boas não só para você, mas também para os seus. E o que você precisar, né, do programa, o Dr. Luiz está aqui, o Barbieri está aqui para poder ajudar, somar, porque a gente quer uma cidade que realmente sorri. Né? Cidade Sorriso. A cidade do sorriso, a gente quer ver um sorriso no coração de todo mundo. E é difícil, né? Porque há controvérsias, né? Para uns rir, outros têm que chorar. Né? Mas para Deus, ele consegue fazer todo mundo sorrir. Só os egocêntricos que vão chorar no momento onde todo mundo, o coletivo, está sorrindo. Mas obrigado, tá? Obrigado mesmo de coração. E você que escutou aqui, você escutou o Brás, e continue ligado com a gente, as próximas entrevistas, no Store Podcast. Acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram, Store Podcast, e também no canal do YouTube, a qual você está vendo agora. Dá um like, curte, compartilha e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. É muito importante para a gente. Aqui você vai escutar o Dr. Luiz e o Freitas Barbieri entrevistando várias pessoas. E a próxima história pode ser a sua. Um abraço, tchau, tchau e fique com Deus. Eu quero agradecer, né, os patrocinadores que fazem que esse projeto aconteça, vocês pela iniciativa. E eu achei que teria essa oportunidade sobre a pergunta. Então, assim, ainda concluindo o motivo de eu vir para cá, relacionamento. Eu fui estudante aqui na FIC Fava da primeira turma de Educação Física. Então, eu tenho um ciclo de amizades aqui em Cacilândia dessa época, que mantemos contato até hoje. E como eu comentei durante, eu fui vendedor da Sabor aqui, 2011, 2012. Então, é uma cidade que eu convivi, vivi e gostei. Então, assim, foi a oportunidade, é um lugar que eu já conhecia, que eu tenho um ciclo de amizades, e aí eu peguei e vim para cá.
Então, eu sou estudante aqui, já trabalhei aqui e hoje eu moro aqui há 2 anos e 9 meses. Então, eu quero agradecer a oportunidade, valeu o bate-papo e que Deus também abençoe poderosamente vocês e me coloque à disposição de vocês e de todo mundo. E sempre que tiver oportunidade, nós estaremos aqui para bater um bom papo. Amém. Amém. Até a próxima. Até a próxima. Abraço.